Já estabelecemos contato aí com o senhor Paulo Guimarães. Muito bom dia, senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. O senhor nos ouve e nos vê a contento por aí? Bom dia, aqui todo aqui, pouquinho de delay, mas acho que dá para levar. Perfeito, a gente sabe que o dia do senhor também é bem atribulado. Senhor Paulo, mais uma vez seja bem-vindo e a gente queria começar já tocando num ponto para a gente poder acabar prosseguindo com os assuntos. A Prefeitura abriu o processo licitatório para a nova concessão do transporte público. O que o senhor pode dizer aí, em termos de novidade, em termos do trâmite desse processo atualmente? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um processo já que está sendo trabalhado na cidade há mais de 2 anos, né? Eu acho que talvez seja o grande desafio dessa gestão, porque é um sistema muito complexo, né? Em geral, o sistema de transporte público, as concessões, são licitações muito complexas, né? Envolvem, né, por exemplo, no nosso caso aqui, é uma concessão que vai movimentar aí, ao longo de toda a sua execução mais de 2 bilhões de reais. Né? Então, realmente envolve aí quase 2 mil empregos e é algo bem complexo que mexe com a cidade toda. O que a gente fez agora no último sábado é publicar o edital de licitação da parte operacional. Uma das novidades que a gente está trazendo agora para o novo sistema é a separação do sistema de tecnologia, gestão financeira da parte operacional. Então, o que a gente passa a selecionar a partir de agora? Aquelas empresas que vão comprar os veículos, né, os ônibus, enfim, contratar a mão de obra, fazer o gerenciamento de garagem e fazer a operação. Na sequência, a gente faz a licitação, né, faz os processos aí de seleção para os modelos de tecnologia. O que a gente está trazendo agora nessa licitação da parte operacional? A gente tem uma ampliação grande, né, acho que a principal novidade, uma das principais novidades é a ampliação da frota. A gente tem 389 veículos hoje à disposição da população. A gente passa a ter 545 veículos, mais os 12 da linha verde que vão ser incorporados também a essa operação. E a nossa ideia é que até o dia 7 de agosto as empresas interessadas façam a retirada do edital, para no dia 17 de agosto a gente recepcionar essas propostas e fazer aí a abertura do processo de seleção, que também tem uma outra novidade. A gente está fazendo uma opção por seleção por menor tarifa, diferente de como foi no contrato passado, que era uma seleção por maior outorga, ou seja, aquela empresa que oferecia maior repasse para a prefeitura. A gente abriu mão disso. A empresa que oferecer a menor tarifa a ser cobrada do cidadão é aquela que vai ganhar aí os lotes de operação. Perfeito, secretário, muito bom dia, aqui é o Douglas falando. Já entrando agora num outro debate que a gente vem comentando aqui no Abre Aspas faz muito tempo, as empresas de ônibus, não só de São José dos Campos, mas de toda a região, têm registrado aí a diminuição de passageiros pagantes e o aumento de passageiros aí que não isentos da passagem, né? Esse novo edital prevê também isso, porque a gente sabe que com o aumento da gasolina, aumento dos custos de pneu, manutenção, a tendência é a passagem seguir. Então esse edital está sendo preparado aí, visando já essa nova tendência de mercado? A gente tem olhado bastante para isso, né? Todos os direitos que existem no sistema atual, eles estão preservados no sistema futuro. Então, por exemplo, o idoso, né, ele tem a gratuidade a partir de 65 anos de idade, que é o que determina a legislação federal. Aqui em São José, a gente tem uma lei municipal que coloca a gratuidade para o idoso a partir dos 60 anos. Então isso, usando o exemplo de gratuidade, está mantido no próximo sistema. O que a gente está fazendo é uma remodelagem nos contratos, né, e o papel da Fundação Getúlio Vargas foi muito importante para a gente reorganizar a questão econômica e de atuação do poder público neste contrato, para que a gente tenha elementos que a gente consiga trazer receitas acessórias ou até mesmo complementar alguns custos do sistema, né? Por exemplo, o projeto da linha verde, toda a aquisição dos veículos da linha verde, a prefeitura que está fazendo essa aquisição, isso eu tiro esse valor da tarifa, ou seja, o cidadão que anda no transporte público, ele não está pagando diretamente por esses veículos, e sim, isso está sendo compartilhado com toda a população. Então a gente vai adotando elementos, né? O nosso contrato está bastante inovador nesse sentido também, de poder proporcionar o melhor serviço para o cidadão com a menor tarifa, né? Esse é o grande objetivo. Perfeito, e essas são duas dúvidas que chegam quando a gente fala de nova concessão, muitas vezes pelos nossos internautas até nós aqui. Esse novo contrato prevê ônibus diferentes, além da linha verde. Os ônibus terão diferenciação de tamanho, de transporte, vans, ônibus maiores, o famoso sanfonão. E se nessa nova licitação do contrato, os cargos dos cobradores serão mantidos, readequados, como é que vai funcionar isso aí? É uma remodelagem completa do sistema.
Então, na frota, hoje a gente tem a grande parte da frota são veículos convencionais, são veículos de 12 metros, e a gente tem 8 veículos articulados rodando de 18 metros. A frota futura, a gente fez uma remodelagem total, então são 545 veículos, a gente tem muito mais carros à disposição e a gente conseguiu fazer isso otimizando a operação, remodelando o tamanho dos veículos também. Então a gente vai ter vans e micro-ônibus, que são veículos menores, para poder fazer um atendimento mais rápido naqueles locais de menor demanda. A gente tem os mini-ônibus, que são uns ônibus um pouco menores, né, de 11 metros, para poder fazer também essa complementação. Teremos os veículos padrão, que são aqueles grandes, né, de 13 metros, com piso baixo, enfim, suspensão a ar. E teremos os superarticulados, teremos 12 superarticulados, que são de 23 metros. Então, os veículos de grande capacidade passam de 8 veículos de 18 metros para 12 veículos de 23 metros para circular nos principais corredores. E com isso a gente teve uma remodelagem também nas funções do sistema, né? As funções laborais. Os trabalhadores do sistema, há toda uma requalificação nessas funções. A gente não vai ter mais a figura do pagamento em dinheiro, né, no novo sistema. Os pagamentos eles vão ser totalmente eletrônicos e com isso a gente reconfigura as funções do sistema. A figura do cobrador, ela deixa de existir no sistema novo e esses cobradores atuais, do sistema atual, eles vão ter a oportunidade de serem promovidos. Como a gente tem uma ampliação grande de frota, né, mais de 200 carros de ampliação de frota, a gente tem a oportunidade que todos esses cobradores sejam promovidos a motorista, né, e aqueles que não conseguirem se enquadrar nessa função de motorista, a gente criou uma função nova chamada agente operacional, que vai auxiliar o motorista nas linhas de maior demanda, vai auxiliar o passageiro nos pontos de maior embarque, vai poder atuar fazendo pesquisas de campo. Então, a gente tem toda uma requalificação nesse processo. A figura do cobrador, por si só, ela deixa de existir, mas esses trabalhadores têm toda a condição de serem requalificados dentro do sistema e garantir aí o seu emprego, a sua atuação no transporte público. Para a gente fechar esse assunto do transporte público, da nova concessão, essa nova concessão prevê a integração total entre esses serviços. Muito se falava antigamente que São José dos Campos tentava fazer aqueles mini pontos de estações fechados, como tem em Curitiba. Como é que será a entrada nos ônibus, a bilhetagem e a integração do transporte público? A gente mantém também o conceito da bilhetagem eletrônica, do bilhete único, que aqui em São José ele funciona de forma temporal, ou seja, por 2 horas você consegue andar em todo o sistema, pagando apenas uma passagem. Isso está mantido para o próximo sistema. E a gente também tem uma novidade que a própria linha verde, né, as pessoas têm perguntado muito, olha, a linha verde é um transporte diferenciado, quanto a gente vai ter que pagar mais para poder andar na linha verde? 0. Né? Quem andar na linha verde vai pagar o mesmo valor que paga no sistema convencional. A gente vai conseguir, inclusive, fazer a integração da linha verde com o sistema convencional. Então, tudo isso vai funcionar de forma integrada e também com uma outra novidade. A gente vai conseguir integrar no futuro, por meio de uma plataforma chamada MaaS, que é o Mobility as a Service, né, a mobilidade como serviço, integrar inclusive com outros meios. Né? A nossa ideia é que a pessoa com o mesmo cartão virtual, né, com a mesma conta digital, né, que é similar ao que a gente tem hoje com o bilhete único, consiga andar no sistema de transporte, mas também consiga andar nas bicicletas públicas, andar no táxi, andar no sistema alternativo. Então a gente está prevendo sim toda essa integração entre os modais da cidade. Perfeito. Secretário, a gente tem uma participação aqui do Douglas Xavier, perguntando aqui, perguntas para o secretário se eles vão fazer a ciclovia ligando o Hospital Regional e a Rua Santarém até a passarela do Carrefour. E eu também já vou complementar a pergunta para perguntar das obras da ciclovia dos astronautas CTA. Lá, a Dutra, CCR Nova Dutra autorizou essa construção e também a ciclovia aqui do Arco da Inovação. Como é que está a situação das ciclovias aqui na cidade? Olha, essa é uma conexão muito interessante, essa que foi citada, porque a gente já tem no projeto a transformação de um trecho da Rua Goiânia em ciclovia, então a gente vai conseguir fazer essa interligação com a Rua Santarém. Eu já tenho uma previsão, por contrapartida de um empreendimento, de uma ciclovia para ser executado em toda a Rua Santarém, que é aquela rua que passa em frente à Fundaz. A gente acabou de chegar, né, com a ciclovia da Estrada Velha, né, que estava parando ali na Avenida Guadalupe, até aqui a Rua Óbidos, né, que é bem em frente aqui à Secretaria de Mobilidade, e vamos fazer a conexão por ciclorrota naquela ponte, né, a pinguelinha que tem de ligação ali com a passarela do Carrefour. Isso também já está para sair nas próximas semanas. E as grandes ciclovias que estão em construção, a do Arco da Inovação está finalizando agora
nos próximos dias a construção de 2 grandes passarelas, uma sobre o Córrego do Senhorinha e uma sobre o anel viário. Finalizando esses 2 pontos, acho que mais uns 30 dias a gente finaliza todo esse trecho e entrega em definitivo a ciclovia do Arco da Inovação. E tivemos agora, na segunda-feira, a publicação no Diário Oficial da União da autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre para execução da ciclovia na área de domínio da rodovia Presidente Dutra. Então, aquela ciclovia que liga a portaria do DCTA ali na Nelson Dávila até o aeroporto, lá no final da Avenida dos Astronautas, ela já tem os trechos da Avenida dos Astronautas e Faria Lima já executados, e aí agora a gente passa a executar esse trecho da rodovia Presidente Dutra, fazendo essa interligação. Secretário, toda vez que a gente fala com o senhor, a gente acaba falando de obras também, que não é a sua secretaria, mas a gente acaba falando das obras do transporte público. Eu queria que o senhor desse um panorama aí, se a prefeitura já tem o resultado de como está sendo o trânsito na obra do Arco da Inovação. A gente sabe que 40% da cidade, segundo o estado de São Paulo, ainda está em casa, né? Mas se essa obra da Via Cambuí e do Arco da Inovação já estão dando resultados no trânsito. Olha, ainda não dá para a gente fazer essa medição, porque a gente tem 2 elementos que estão interferindo ainda nesse olhar para o Arco da Inovação. O próprio fluxo de veículos, né? Apesar do governo do estado monitorar pelo celular essas 40% das pessoas ficando em casa, pelo nosso sistema de monitoramento que a gente tem nas ruas, né? Lembrando que a gente tem 180 equipamentos de fiscalização eletrônica que nos dão dados de contagem veicular. O que a gente tem hoje é 80% de um fluxo normal. Então, em termos de transporte individual, veículos circulando pela rua, a gente está quase chegando aí no nosso 100%. Mas isso está afetado. A gente tem a região do Jardim Aquário, que é uma grande região de comércios e serviços, tem muitas escolas ali naquele entorno, não estão ativas, então a gente não tem esse retrato. E a própria finalização das obras complementares que ainda estão acontecendo no Acre, né? Hoje, por exemplo, a gente teve ali uma situação por volta das 8 da manhã, de um pequeno congestionamento no sentido Dutra-Urbanova, por conta de uma pintura que está sendo terminada na parte de cima do viaduto, mas que dependia de uma máquina de fazer essa suspensão. Então, a gente ainda está tendo algumas intervenções ali, então não dá ainda para a gente falar em números, mas no sentimento é lógico que a gente tem ali uma grande capacidade colocada ali, e a gente já enxerga benefícios não só para o fluxo de veículos, mas também os pedestres ali que ganharam todo um projeto de acessibilidade, né? A própria ciclovia ali que teve um ganho muito grande, a relocação dos modelos de ponto de ônibus, a criação de 2 novos pontos de ônibus ali na subida da Avenida São João. Então a gente já começa a sentir esses benefícios, mas ter resultados em números a gente ainda vai precisar de um tempo para poder finalizar isso. Senhor Paulo, nós agradecemos demais a participação, ratificando que nós estamos à disposição, claro e sempre, para informar de maneira correta a população. A gente sabe que o dia do senhor é atribulado bastante aí, ainda mais o volume de obras que estão sendo feitas aí e a responsabilidade que existe. Nós agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo dia ao senhor. Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.